O anime começa nos mostrando um diplomata que está em seu carro com o seu chofer, e ele percebe que o carro está sem freio, então entra em desespero e bate na mureta. O carro cai e explode. Mais tarde nos mostra uma reunião da WISE, que é uma agência de espionagem de Westaris. Seu líder fala que provavelmente o seu diplomata foi assassinado pela organização de Ostânia, que está tramando uma guerra contra a nação Westaris. E para descobrir o plano de Ostânia eles chamam seu melhor espião chamado de TW, então vemos um informante entregando umas fotos de um político para um empresário que se chama Edgar. Após isso, vemos o político indo embora e nesse momento vemos o verdadeiro Edgar, que aparece para receber as fotos do informante, mas ele percebe que foi trollado, então aparece o TW removendo seu disfarce e saindo com posse das fotos. Mais tarde vemos o TW jantando com a filha do Edgar, e ele fala que quer terminar com ela, já que cumpriu seu objetivo de descobrir coisas sobre Edgar com sua filha. No outro dia ele troca o jornal com um desconhecido que lhe dá informações sobre sua próxima missão. E o alvo agora é um cara chamado de Donovan. Ele é líder do Partido da União Nacional, que está ameaçando acabar com a trégua entre as nações. Mas para descobrir o real plano dele, o TW precisa se casar e arrumar uma filha. Já que ele só aparece em público na escola de sua filha, então ele deve fazer sua criança entrar na escola para se aproximar do Donovan. Também lhe fala que ele tem uma semana para acabar o prazo de inscrição nessa escola de elite. E que é para ele começar a Operação Strix imediatamente, já que a paz das nações e talvez do mundo dependa dessa missão. E ele vai direto para um orfanato adotar uma criança. Chegando lá ele vê as crianças numa situação triste. Ele fala que quer uma criança que saiba ler e escrever, e o gerente lhe apresenta Anya. Nos é revelado que Anya consegue ler mentes, então o prota se questiona mentalmente quantos anos ela tem, e ela fala que tem 6 anos, e ela mostra um cruza-palavras. Nesse momento TW pensa em todas as respostas, ela lê a mente dele e escreve. E ele fica surpreso com a inteligência da criança e fala que ela conseguirá fazer o exame para entrar na escola de elite facilmente. Após isso o TW adota ela e leva ela para o seu apartamento. Chegando em casa, Anya liga a TV para assistir seu anime favorito chamado de Spy Wars, e o prota fala que vai sair um momento mas Anya não quer ficar sozinha, então agarra na perna dele e vai junto com ele. Ela vê um tiozão vendendo pôster do anime que ela gosta, e ela tenta comprar mas não sabe nem fazer a conta de quanto dinheiro precisa e o prota fica pensando se realmente ele escolheu a criança certa e se não era melhor ter escolhido outra. Mas Anya ouve os pensamentos dele e fica chorando pedindo para ele não abandonar ela. Depois de um longo dia o prota volta para casa com os livros ensinando como cuidar de criança e fica estudando. No outro dia o prota se arruma para sair novamente. Mas Anya fica tentando seguir ele, mas ele amarra a porta para que ela não consiga fugir enquanto o prota se encontra com um informante chamado Frank, que lhe entrega todas as perguntas que irá cair no exame da escola de Anya, e depois lhe entrega o histórico dela, que nos revela que ela já fez parte de outras 4 famílias diferentes mas sempre foi devolvida pro orfanato. Assim o prota entende o motivo dela ter medo de ser abandonada. Anya em casa começa a mexer nas coisas do prota, e encontra uma mala com senha e por ter telepatia sabe a senha. E ela começa a brincar de se comunicar com outros agentes, isso sem saber que estava entrando em contato com a agência de Edgar. Assim que o prota chega em casa ele se dá conta que alguém entrou em sua casa, então ele já entra preparado para o pior. Um cara tenta golpear ele com um taco mas ele esquiva e dá um soco no queixo dele. Aparece um segundo cara disparando contra o prota, mas ele desvia e vai avançando para cima do cara e quebra uma cadeira na cabeça dele. O TW procura a Anya nos cômodos da casa mas percebe que ela foi sequestrada. Então o primeiro cara aparece e acerta ele e leva ele para onde Anya está. Chegando lá um deles joga o corpo do prota encapuzado no chão. Mas quando tiram o capuz eles percebem que não é o prota que está ali, mas sim um de seus companheiros. Nesse intervalo o prota pega a Anya e começa a correr. Mas Anya fica chorando e faz ele lembrar do tempo em que ele era criança em que ele ficava sozinho e ninguém ajudava ele por conta da guerra. Então o prota entrega um papel para Anya e fala para ela levar isso para um posto policial. Mas enquanto Anya tá indo entregar o papel ela percebe que isso é só uma desculpa para ela ser devolvida para o orfanato novamente. E o prota fala que foi um erro envolver uma criança nisso. Então o prota volta para onde estavam os bandidos, prepara uma armadilha e começa a eliminar eles um por um, até que sobra apenas o chefe. Então ele avisa que não é para ele ir atrás dele nunca mais. Após isso Anya corre até o prota e abraça ele. Então ele desiste de abandonar ela. Ele leva a Anya para fazer o exame. Mas Anya fica nervosa porque achou que iria apenas ler a mente de alguém que sabia as respostas e passar na prova. Mas quase nenhuma das crianças sabe o que está fazendo.
Então ela se concentra e lembra do prota ensinando as questões para ela. No dia seguinte eles verificam e percebem que Anya passou no exame e eles ficam felizes. Mas o prota cai no chão por conta de todo o cansaço que passou durante esses últimos dias. Algum tempo depois eles recebem uma carta que menciona que a segunda parte do exame é uma entrevista familiar, que necessita da presença do pai e da mãe. Então o prota fica tenso se perguntando como que ele irá arrumar uma esposa tão rápido. Após isso vemos 3 funcionárias públicas conversando, uma delas se chama Yor, que demonstra ser bastante ingênua, e as outras ficam zoando por conta que ela é solteira com 27 anos. À noite Yor recebe uma chamada de seu irmão chamado Yuri, que está preocupado com ela por conta que recebeu uma proposta de emprego para trabalhar fora, mas não iria por conta que não iria deixar ela sozinha. Mas ela fala para ele que já tem namorado e que ele podia ficar tranquilo. Ela também fala que irá na festa que suas colegas de trabalho irá fazer e vai levar seu namorado junto. Então Yuri fala que um amigo vai estar lá, para conhecer seu namorado e me falar como que ele é. Então ela fica nervosa por conta que não tem namorado, e fica se perguntando como irá arrumar um da noite pro dia. Após isso ela novamente recebe uma ligação, só que agora é do seu chefe, e nos é revelado que ela é uma assassina conhecida como Rosa Selvagem. Então ele passa a missão de matar uns traidores que estão hospedados em um hotel. Chegando lá ela mata os guardas e entra no quarto, matando todos que estão lá, enquanto ela limpa o sangue que está nela. Percebe que durante o combate ela rasgou o único vestido que ela tinha para ir para a festa, e fica desesperada. Trocando de cena o prota está na loja de roupa. E ele se pega pensando em como que ele irá encontrar a pessoa certa. Nessa hora Yor aparece atrás dele, e ele fica olhando para ela tentando lembrar quem ela é. E ele se dá conta que ela se chama Yor Briar, e que ela tem 27 anos e é solteira. Nessa hora ela pergunta o motivo dele estar encarando ela desde que ela entrou. E ele fica surpreso, mas fala que estava apenas admirando a beleza dela. Então quando ela ia perguntar para ele se ele gostaria de ir a uma festa no sábado, Anya chega mesmo na hora. E Yor se sente mal porque acha que ele é um homem casado. Então Anya percebe que acabou atrapalhando enquanto lê a mente dela. E fica falando que queria tanto ter uma mãezinha para cuidar dela. Então Yor vê que ele não é casado e lá fora pergunta para ele se ele aceitaria fingir ser namorado dela por uma noite. E ele fala que fará isso caso ela fingir ser esposa dele na avaliação da Anya. Então os dois concordam e fecham um acordo.